Rosa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né, uma honra, né, poder falar um pouquinho, então, sobre o Corpo de Baile e sobre essa novela que nós vamos começar a leitura, o Dão Lalalão, ou Lão Da Lalão, vamos falar um pouquinho desse título, né, como o nosso público, nós temos muitos companheiros novos, né, pessoas novas que estão entrando na roda, e também é um público heterogêneo, tem gente que estuda muito, eu procurei fazer uma coisa muito singela, né, mas que possa ser proveitosa, então, para a nossa leitura, né, para a nossa leitura desse escritor que não é só um dos maiores do Brasil, né, Guimarães Rosa é um escritor único, porque ele possibilita inúmeras interpretações, abordagens, né, pela filosofia, pela história, pela geografia, pela psicologia, enfim, metafísica, religião, e tantos outros prismas, né, vão se abrindo nas leituras, né, dessa obra, mas ele oferece tudo isso com uma generosidade, com uma amorosidade, com uma poesia, né, que são ímpares. É muito difícil, né, se encontrar autores, existem autores excepcionais no mundo, mas com essa poesia toda, eu acho que não são tantos assim. Então, bom, ler Guimarães Rosa também hoje tem sido assim uma atitude de resistência, né, porque mantém vivo aquilo que o Brasil tem de melhor, né, nos fortalece para combater esse ódio que se instaurou, infelizmente, no nosso país, e que essa roda e essa leitura de Guimarães Rosa acaba sendo um alento, né, a gente acredita nisso, a gente acredita no rosa, nessa arte, né, nesse país do rosa, né. Bom, primeiro eu quero recomendar, então, a todos os novos, ou a quem não assistiu à palestra do professor Frederico Camargo, aí do IEB, um pesquisador muito, um conhecedor profundo da obra do Rosa, trabalha com acervo aí no IEB, ele ofereceu uma palestra para nós quando nós iniciamos, né, antes de iniciarmos a leitura de Corpo de Baile, né, e essa palestra está disponível no YouTube da Roda de Leitura, Oficina de Leitura Guimarães Rosa. Então, recomendo, para quem não assistiu, que assista, porque é muito boa. Então, para retomarmos a nossa leitura, nós lemos 4 das 7 novelas do Corpo de Baile até agora, né? Eu vou pedir licença, então, para recuperar algumas características desse livro Corpo de Baile, que tem uma trajetória tão singular, né? Tanto que hoje, se você chegar na livraria e falar quero comprar Corpo de Baile, não existe isso, né? Os livros só na estante virtual, enfim, às vezes por um preço alto. Então, toda essa história é muito peculiar, né, dessa obra do Guimarães Rosa, a segunda obra que ele publica, depois de 10 anos, né, que ele está naquela oficina literária dele, na oficina de linguagem, como diz o Willy Bolle, né. Então, vocês sabem que o Grande Sertão, né, a obra que consagra, então, o Rosa, né, o nome de Guimarães Rosa é sempre muito ligado ao Grande Sertão Veredas, seria, então, inicialmente uma novela de Corpo de Baile, mas o romance foi tomando tais proporções que ele foi levado, então, a fazer um livro à parte, né? Escreveu essa obra à parte de Corpo de Baile. E os 2 livros, eles foram lançados praticamente juntos, em 1956, alguns meses de diferença. São 1.500 páginas, né, ficcionais, lançados assim num espaço de 6 meses, né? Mas o Corpo de Baile acaba ficando, então, um pouco à sombra do romance que realmente ele extrapolou, né, todo o cânone, em todos os sentidos. Ele sacudiu a literatura brasileira e alguns anos depois já era mundialmente reverenciado, como ainda até hoje é, né? Então, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas são 2 livros irmanados, são gêmeos fraternos, né? Ou eu gosto de dizer que são buritis da mesma vereda, né? Porque eles se passam na mesma região geográfica, né, com tipos humanos que pertencem mais ou menos àquela mesma organização social,
mas que em ambas as obras eles alcançam dimensões universais, né? Nós fizemos o curso com o Fabrício Aguiar, que também é do nosso grupo, professor lá no Paraná, e ele faz uma interpretação em que ele vai a fundo nesse sentido dessa locução, né, corpo de baile, né, que é o conjunto, então, de bailarinos de uma companhia de bailado. Mas nesse grupo, no corpo de baile, não se inclui o primeiro bailarino, o solista, esse é o solista, né? Como seria um Spala na orquestra, né? Ele não é o corpo de baile, ele é o primeiro bailarino. Então, as narrativas de corpo de baile, segundo essa ideia do Fabrício, formariam, então, esse conjunto de bailarinos coadjuvantes, né, que prepara, então, o espetáculo, que contracena, né, prepara o espetáculo para o bailarino principal, que seria, então, o Grande Sertão Veredas. Eu achei muito bonita essa percepção do Fabrício, estou compartilhando com vocês, e também pensando que não é qualquer corpo de baile, qualquer dança, quaisquer dançarinos que contracenam com um discurso caudaloso como do Riobaldo, né? Tem de estar à altura, então, desse grandioso primeiro bailarino, né? Bem, eu também faço uma leitura com relação aos gêneros literários, né? Porque a gente pode dizer que o Grande Sertão Veredas é predominantemente um épico, né? Ele traz a gênese e as lutas de um povo, enquanto em Corpo de Baile são preponderantes as histórias da vida íntima, né? E em Corpo de Baile, o próprio Guimarães Rosa, ele brinca com essa história dos gêneros literários, né? Porque ele identifica as narrativas, ora como poemas, como contos, como novelas, como romances, né? Ele brinca um pouco com essa coisa do gênero narrativo. E no final, ainda ele coloca a parábase, né? Algumas narrativas estão num item da parábase, que é um recurso da comédia grega antiga, né? E na origem, a comédia não era simplesmente o gênero do fazer rir, né? Um gênero só do cômico, mas a comédia era aquela obra que representava a vida das pessoas comuns, né? No cotidiano ali da polis. Isso nos conceitos, né, lá das poéticas aristotélicas e tal. E a tragédia se ocupava, então, dos homens superiores, né, dos heróis, né, e as epopeias narravam, então, esses grandes feitos desses heróis, né, os feitos históricos daqueles povos. Então, desse prisma do gênero literário, a gente pode também pensar, então, em Grande Sertão como um épico e o Corpo de Baile como comédia, no sentido de ser a vida privada, né, a vida cotidiana, a vida das pessoas comuns, enquanto que no Grande Sertão você tem toda uma gênese do herói, né? Bom, isso são coisas que a gente vai pensando aqui com a leitura, né? E por que nós estamos propondo, então, em ler o Corpo de Baile na ordem em que ele foi originalmente concebido pelo autor, né? A gente pensou nisso desde o início, e temos esses momentos da parábase. O que é a parábase? A parábase é aquela interrupção da cena para o autor, então, se colocar. E é nesse momento das parábases que o nosso escritor, o Guimarães Rosa, ele vai mostrar os instrumentos dele, né? Que são a primeira parábase, uma história de amor, a narração; a segunda parábase, o recado do morro, né, que é a canção; e nós teremos agora, depois do Dom Lalalão, o Cara de Bronze, que é a poesia. Então, as parábases se intercalam ao que ele chama de romances, né? Bem, então, depois dessa parábase da canção, que é o recado do morro, que fica no centro do Corpo de Baile original, né, que a gente vê que estudou tudo isso, que o Morro da Garça é o centro também geodésico de Minas, e ali, se a gente pensar espelhadamente, nós temos, antes do recado do morro, a história de Lélia e Lina, e depois o Dão Lalalão, que são
novelas que vão falar de amor, né? Então, nós vamos ter essa novela, ou conto, ou romance, como o Rosa gosta de misturar na cabeça da gente, Dão Lalalão, o Devente, né? Que a gente já leu, Campo Geral, a história de Lélia e Lina, são também o que ele chama de romances. Depois a gente vai ver o Buriti, que fecha o ciclo, que também ele chama de romance. Bom, essa obra, Corpo de Baile, por conta de demandas do mercado editorial português, né, em Portugal, que surge essa questão, a obra era muito grande. Primeira edição, em 2 volumes, 900 páginas. A segunda edição, em um volume só, mais de 600 páginas. Ela é mais extensa do que o próprio Grande Sertão Veredas, né? E então o editor português falou: olha, eu não vou editar uma obra assim, desse tamanho. Então o Rosa mesmo vai estudando possibilidades de dividir essas 7 novelas em 3 títulos, né? Que seriam o Manuelzão e Miguelim, que com a Campo Geral e Uma História de Amor, no Urubuquaquá, no Pinhém, que tem, então, o Recado do Morro, Cara de Bronze e a História de Lélia e Lina, e o terceiro título, então, é Noites do Sertão. Isso tudo a partir da terceira edição aqui no Brasil. A edição em Portugal sai realmente, acho que em 63, 64, e aqui em 64, 65, a terceira edição, então, sai com essa tripartição da obra. E o que tem nessa Noites do Sertão? Então, tem Dão Lalalão e Buriti. E essas 2 novelas, elas têm em comum um alto teor erótico, né? Tanto que essa remissão à noite já insinua isso, né? Noites do Sertão. Entrando um pouco mais no Dão Lalalão, eu não quero dar spoiler, para que as pessoas tenham, né, o prazer da descoberta, essa leitura tão sensacional, né, deliciosa, uma fruição assim, realmente muito boa. Então, não vou dar spoiler para quem não leu o Dão Lalalão. Eu vou fazer uma sinopse meio rápida, meio incompleta da novela, mas a gente pode se deter um pouquinho mais nesse título, né, e nas conexões que ele estabelece, então, com outras narrativas que nós já lemos, né? Isso porque, voltando à questão, por que escolhemos ler Corpo de Baile e não os 3 títulos, como foi desmembrado, né? Porque o Guimarães Rosa, ele era, assim, um arquiteto literário. Ele construía as obras dele de uma forma, isso foi ficando cada vez mais claro com as pesquisas, né? Quanto ele valorizava uma simetria nas obras, né? Então, a gente optou por respeitar essa construção original de Corpo de Baile, né? Outro dia, conversando com a Silvia Pinheiro Machado, ela falou, são monumentos, realmente, Grande Sertão e Corpo de Baile são 2 monumentos, né? Não dá para você depois desencaixar, né? Apesar de que cada uma das novelas pode ser tranquilamente lida independentemente, né? Pegar uma, elas em si, elas têm também uma unidade forte, né? Elas têm um caráter, não dependem uma da outra, mas se a gente pegar a obra como um todo, o Corpo de Baile tem uma organicidade que ainda é mais atraente, né? É mais sedutora, a gente descobre novas coisas. Vale lembrar que, então, essa tripartição da obra não foi bem aceita por vários rosianos da época, né, o Paulo Rona, o próprio Eduardo Guissarri, né, que tem uma correspondência muito intensa e bonita com o Rosa durante a tradução de Corpo de Baile. O Guissarri não se conformava, né, com essa tripartição da obra, né. Então, a gente tem que pensar que a obra tem um objetivo, né? Quando ele concebe, ainda mais um cara tão detalhista, né? Arquiteto literário, eu gosto de chamar o Rosa, né? Que a gente tem que respeitar, então, essa obra, né? Com a sua organicidade e perceber o porquê, então, ele fez essa
construção original, essa concepção que foi da forma como ele queria. Porque, veja, há relatos de que o próprio José Olímpio, o editor, na época que editou, já a partir da terceira edição do Sagarana, foi o José Olímpio. Ele falava, olha, vamos publicar mais alguma coisa, e o Rosa resistiu muito a isso, né? Ele resistia à ideia de publicar aos poucos, ele estava concebendo uma obra toda, né? Tanto que o Grande Sertão sai um pouco porque a coisa tomou uma proporção que ele mesmo, então, decide e escreve o seu único romance, de Guimarães Rosa, romance, se a gente considerar da forma canônica, é o Grande Sertão Veredas, né? Bom, então, no que se refere ao título, eles são dois, né? E mais um subtítulo. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês uma tela, como está lá na primeira edição, tá? Eu só coloquei o Lão Da Lalão, Dão Lalalã. Então, aparece primeiro o corpo de baile, os poemas. Então, está lá, pá, 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 Lão Da Lalão, Dão Lalalão, entre parênteses. Na abertura da novela, né, está escrito Dão Lalalão, o devente. E no índice final, que ele separa gerais, os romances, Dão Lalalão é um dos romances, e depois Parábase, os contos, né? Bem, dessa forma que está lá na primeira edição, né? Essa coisa dele falar Lão Da Lalão, Dão Lalalão, é muito característica do Guimarães Rosa, né? Ele muda os nomes, a gente vai ver durante a leitura que o próprio protagonista vai ser chamado de mais de uma forma, né? Porque na obra do Rosa nada está parado, é movente, é uma obra movente, nada se apresenta inerte. Se a gente achar que está inerte é porque a gente não está percebendo alguma coisa, né? Como ele diz no conto O Espelho, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Então, tudo é mutante, tudo é movente, né? O movimento é constante na obra. E aí a gente vai chegar no movimento como um sino, né? Um sino e sua badalada, né? Então, o título remete a esse som de um sino. E esse movimento, esse vai e vem do sino, né? Lão Da Lalão, Dão Lalalão, Lão Da Lalão, Dão Lalalão. Bem, então, a gente aqui é bem característica essa onomatopeia, né? Essa sonoridade na obra do Rosa. Mas a gente já leu a história de Lélio e Lina, a terceira novela que a gente leu, né? A gente leu a história do Miguelim, Campo Geral, depois nós lemos a história do Manuelzão, uma história de amor, e a terceira, então, a história de Lélio e Lina. E nessa novela a gente vai encontrar, então, a explicação desse neologismo onomatopaico, que nas duas formas, então, simula esse movimento, essa dança, né, para a gente ficar no clima do título do livro, essa dança, é uma dança cósmica, né, o corpo de baile, essa dança do sino e sua badalada. Então, vejam aqui. A gente vai lembrar de uma personagem feminina muito forte da novela, a Mariinha, que identifica no Lélio, o protagonista, um possível amigo do sexo masculino, né? Ela quer um amigo homem, né? Eu acho que ela quer entender os homens, então ela quer um amigo homem, e ela oferece uma flor, ela oferece um cravo, né? Para selar essa amizade, essa intenção de amizade. Só que o Lélio se encanta com a atitude dela, mas ele não sabe da real situação dessa moça. A Mariinha, ela alimentava um amor impossível pelo fazendeiro, né? O dono do Pinheiro, o fazendeiro, o seu Sinclair, né? O Lélio desentende, né, a intenção da Mariinha e se apaixona por ela, né? Dorme com a flor ao lado, enfim.
E quando o Lélio vai, então, relatar para a dona Rosalina, né, esse novo envolvimento que ele está, né, apaixonado e tal, o narrador vai definir dessa forma o sentimento do Lélio. O amor era isso, lão da lalão, um sino e seu badaladau. Né? Então, eu vou interromper aqui, voltou, né? Porque agora eu depois vou passar para outro. O amor era isso, lão da lalão, um sino e seu badaladão. E então não é esse som que a gente escuta quando a seta, né, de Eros, do Cupido, nos atinge assim de repente, né? A gente fica meio dançando, meio ouvindo aquele sono, né? Aquele sino badalando, né? Bom, enfim. Então, eu acho que remete a isso, né? A esse estado em que a gente fica quando a seta de Cupido nos atinge, né? Porque Dom Lalalão é uma história de amor e de paixão, né? E com muita sensualidade. Né? Só que essa sensualidade, como o Rosa, é tudo colocado com, assim, eu usaria até, quando ele se refere a Diadorina, é um realce de simplicidade, né? É uma delicadeza, uma sutileza, né? É uma construção tão sofisticada desse erotismo, né? Que remete mesmo a uma sacralidade desse sentimento que é o amor. Né? Então, a novela, né, há um desejo, um amor, né, e um desejo muito intenso, né, e, por um lado, né, convivem com uma insegurança, né, com o medo de perder o ser amado, de arruinar tudo aquilo que ele conquistou, né, então esse sentimento constante do protagonista, ele está como um sino, né? Ele pende para o lado do amor, aí ele em seguida pende para o lado da falta, né, de perder o ser amado, do ciúme, e ele fica nesse movimento pendular, né? Então o sino também mimetiza essas hesitações desses sentimentos do herói, né? Bom, como construção, então, essa novela tem uma introdução relativamente longa, né? Aliás, assim, acho que é importante a gente ter consciência que Corpo de Baile requer uma leitura desacelerada. Né? Você tem que. É uma fruição lenta. Né? E aí, uma das razões são as belíssimas descrições da natureza, né? São recorrentes, são detalhadas, a natureza é protagonista. Né, interage ali com os personagens. A gente teve o privilégio de ouvir a professora Mônica Meyer, que está aqui conosco, conhece profundamente esse aspecto da obra do Rosa, então também tem, lá no YouTube da Oficina de Leitura Guimarães Rosa, também tem a apresentação da Mônica Meyer, que vale muito a pena. Né? Bem, então, quanto ao narrador, o narrador é um narrador que está colado ao protagonista, não é uma narração em primeira pessoa, mas é uma voz subjetiva, né? Semelhante já ao que a gente viu no narrador do Campo Geral, o narrador de uma história de amor, que a gente vê o mundo pelos olhos desse protagonista, desse herói, né? No caso do Dom Lalalão, do Soropita, né? O Soropita, quando começa a novela, ele está retornando para casa, para a mulher. Ele está retornando para casa, para a mulher dele, a Doralda. Né? E é ela que ocupa, então, o tempo inteiro os pensamentos e os devaneios do Soropita ao longo desse retorno para casa, né? Para o lar. Né? E aí, aos poucos, né, nesses pensamentos, nesses devaneios, né, a gente vai tendo notícias, informações sobre a história, o passado de cada um desses cônjuges, né, desse casal, né, de cada um deles, a história pessoal, individual de cada um deles. Né. E aí, de repente, o Soropita encontra um amigo nesse trajeto, o Dalberto. Né? E ele não via esse Dalberto havia mais de 5 anos, tal,
ele vinha, esse homem, esse amigo, né, vinha acompanhado de uns outros homens, e vão brotando recordações, então as histórias de vida dos dois, do Soropita e da Doralda, vão então tendo contornos bem nítidos, a gente vai conhecendo qual era o passado deles dois. Então, isso vai, metade da narrativa vai nisso, né? Quando passou já tudo isso, a gente já tem várias informações e ele está retornando, está chegando em casa, junto com o Dalberto, né, que ele convida, inclusive, para jantar na casa dele e tal. Aí que vai começar o verdadeiro drama do Soropita, né, porque o dilema já estava ali bem constante, né, mas estava contido. Né, a gente já vai percebendo o dilema, o amor, o ciúme, toda essa emoção que ele tem desse relacionamento, né, que ele valoriza muito. Tal. Então, a gente já tem, isso está contido, né, tá? Mas quando, de repente, então, ele imagina que o Dalberto, né, que é o amigo que ele encontrou e convidou para ir até a sua casa, possa saber dos segredos do passado, né? Aqueles segredos que eles não querem lembrar, né? Aquele passado que tem que ser esquecido. E aquilo atinge ele como um raio, né? Ele se perturba muito, né? E tem até um momento que ele fala que ele se sente entregue aos máscaras, né? Vocês vão lembrar dessa expressão, senão eu vou citar ela, está se sentindo entregue aos máscaras, né? Totalmente vulnerável e desesperado, porque ele cai em si e fala, bom, vai ver que o Dalberto sabe, né, desse passado. Então, com relação à trama, eu acho melhor eu parar por aqui, para não tirar o gostinho da descoberta, né, porque a narrativa vai numa tensão crescente, né, que envolve, então, o Soropita, a Doralda, o Dalberto e aqueles homens que acompanhavam o Dalberto também. Bem, esse personagem principal, esse protagonista, a construção desse protagonista, ela vai se dando aos poucos, então, como eu fui falando, né? Então, há alguns indicadores de violência, né? Mas também aparece uma fragilidade íntima, uma falta, uma culpa, enquanto a mulher, ao contrário, né? A Doralda é sempre descrita com muito brilho, com muita leveza, com muita alegria, né? Então, mais uma vez, a gente vai tendo esse padrão, né, imagético do sino, né? Ele é para um lado e ela é para o outro, eles são opostos, segundo as descrições, mas eles são complementares também, né? Então, os opostos complementares. Então, mais uma vez, essa ideia do sino aparece. E a gente pode pensar, então, aqui no subtítulo, né, com esse perfil desse protagonista, o devente, né? É um pouco difícil de analisar esse o devente, porque esse sufixo ente, ele vai indicar que esse verbo dever foi substantivado ou adjetivado, né? Então, o verbo dever é polissêmico, né? Eu devo fazer, ainda temos o substantivo mesmo, o dever, né? Então, será que o Soropita estaria em débito, né? Devia de ter débito ou devia de dever, né? De realizar algo por dever, né, por obrigação ou porque era o possível, o esperado. Então, vejam que as sutilezas, né, a polissemia desse verbo, o Rosa adora palavras polissêmicas, né? Então, mais uma vez, o pêndulo se movimenta entre o dever, né, e o prazer, né? É uma coisa que fica, esse o devente aí, o que será? Né? Então, acho que depois que nós concluirmos a leitura, ou na medida em que a gente for caminhando na leitura, a gente pode aprofundar essa discussão sobre o devente, né? Esse sentido do dever, né? Bom, e aí a gente volta novamente ao sino, né? Ao sino que badala. Então, eu queria ressaltar também esse elemento do sino como um desses
elementos imagéticos recorrentes, né, que produzem esse alinhavo muito sutil, perpassam as 7 narrativas, né? Então, tem o sino, tem os pés, tem os bovinos e as boiadas, as quadrinhas e cantigas, tem a contação de histórias, tem vários elementos, né, que eles vão formando uma tessitura muito delicada, mas muito eficiente também, né? Constitui quase que um bordado de fundo, né, que dá relevo, então, né, às próprias histórias, né? Então fica uma coisa meio tridimensional, pluridimensional, eu gosto de dizer, né, na obra do Rosa. Então, a gente pensar nisso, esses elementos que vão se repetindo. Então, com relação ao sino, a gente sabe que o sino também é simbólico numa história de amor, né, a festa de Manuelzão. Deixa eu, então, compartilhar aqui com vocês. Vejam aqui essa citação. Lá na segunda história que a gente leu, né, uma história de amor. Benzia-se a capela, templozinho, nem mais que uma guarita, feita a 2 quilômetros da casa, no fim de uma altura esplã, de onde a vista se produzia. Uma ermida, com paredes de taipa de sebe, mascaiada e entelhada, barrada de vivo azul e tendo a testa a cruz. Nem um sino, né? A gente viu que o Manuelzão tinha vários desejos, né? E entre os desejos de progresso, né, do Manuelzão, constava ele poder instalar um sino naquela capelinha tão humilde, né? E ele até poderia adquirir esse sino com o dinheiro arrecadado no leilão daquelas prendas estúrdias, né, que o povo trouxe para a festa e que foram leiloadas pelo seu Joãozinho da Venda, né? Então, eles fizeram o leilão e ele arrecadou, ele fala, leilão abastado, sortido com muitas prendas, os preparos e doces, garrafas de pimenta enfeitadas com papel de seda, garrafas de conhaque, cachaça. Cada lance se prometia com instâncias, afrontamento. O lucro havia de dar para se comprar um sinozinho para os ares, né? Então, vejam, né, como a imagem do sino, então, também está presente lá, né? E aí, outro sino que não dá para a gente esquecer, dos que a gente já leu, né? São aquelas badaladas do nome Indomine no Recado do Morro, né? Quando a igreja esteve entregue aos máscaras, né? Vocês lembram dessa situação? Os máscaras era a festa do Rosário, então era quando os mascarados vêm e tal, né? Então, o nome Indomine, maluco, né? Vai lá e começa a badalar, né? E, de repente, o sino do Rosário se tangeu, col a col, cantarol. Ai, quem batia sabia, tantoava em repique, repinico, muito claro no bimbalho. Bonito, né? O Rosa tem essa coisa da poesia mesmo, da prosa poética. Mas foi logo a forte, 10 mãos pelo badalo, pegou a bedelengar, a torto, dlai, dlém, parecia querer romper de vez a forma de seu caroço dele. Era só aquela fúria, dladlava, dlandloava, o sino também fervia do juízo. E o sino feria, estalava facas no ar, feito raios, mas no plém dele se sentia uma alegria maluca e santa, rompendo salvação pelas altas glórias, né? Então, vejam que essa imagem do sino, essa presença do sino é fortíssima também no Recado do Morro. Bom, sino remete à igreja, né? É o chamado, né, para cerimônias, enfim, na comunhão tem o sino, mas o sino tem muito a ver com a marca, né, do templo sagrado, ainda no interior, lá na casa da minha sogra, em Adamantina, a igreja ainda badala de hora em hora, né? É o sino da igreja que bate ali para marcar sua presença, né?
Bom, e a gente sabe que religião é um tema muito caro, muito presente na obra do Guimarães Rosa, né? Corpo de Baile não é uma exceção. Já na primeira novela, né, no Campo Geral, a gente vê essa marca da religiosidade cristã muito forte, né, na vovó Isidra. E apesar daquela análise da Heloísa Vilhena de Araújo, né, que é muito conhecida nesse livro A Raiz da Alma, né, que ela vai fazer a relação do Corpo de Baile, das 7 novelas, com os 7 planetas da astrologia antiga e com aquelas ideias do neoplatonismo, né, isso também não é contraditório à questão do cristianismo, porque a tradição pagã foi incorporada pelo cristianismo, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Todas essas coisas do metafísicos são importantes para o Rosa, né? Bem, e ele vai dizer, então, para o Eduardo Bizzarri, nessa correspondência, quando o Bizzarri estava traduzindo o Corpo de Baile para o italiano, ele vai revelar que tem implícita em Dom Lalalão uma espécie de paráfrase do Cântico dos Cânticos, né, que é um dos livros do Antigo Testamento. Ele também vai citar que tem do Apocalipse e do Inferno de Dante. Mas o Cântico dos Cânticos aqui é interessante, porque é uma compilação de cantos de amor populares, né, da tradição oral, foram reunidos, né, e eles falam do amor entre homem e mulher, né, portanto, é do amor carnal, né, e de tudo que ele contém de divino e de transcendente, né. É um poema muito bonito, não é extenso, quem tiver uma edição da Bíblia, na edição que eu consulto tem umas 10 páginas, eu acho que vale a pena, porque o próprio Rosa indica isso. E a professora Adélia Bezerra de Menezes, ela fez um estudo aprofundado dessa relação do Dom Lalalão com o Cântico dos Cânticos, né? E nesse estudo, ela vai mencionar também a tradição grega, né? Da prostituição sagrada, que também tem a ver com o Dom Lalalão. Mas a gente sabe que o Rosa, né, ele bebe água de todo o rio, né, se ele não vai se ater, né, em termos de religião, ele é ecumênico e iconoclasta, eu diria, né. Para ele, não há essa separação entre corpo e alma, ou espírito, né, como a tradição judaico-cristã prescreve, né, porque ele considera, a obra do Rosa transmite isso claramente, que o amor erótico, o amor carnal, né, o amor sexual, como está expresso no Dom Lalalão e em muitas outras obras dele, consiste em um estágio, né, um estágio do sagrado. Está na esfera do sagrado, é um estágio do sagrado, e é um degrau também para a transcendência. Né, uma coisa, ele não se exclui, né, existe um ensaio, assim, canônico, que é maravilhoso, do Benedito Nunes, que se chama O Amor na Obra de Guimarães Rosa, né, que ele vai, inclusive, fazer essa comparação com Dante e dizer, bom, em Dante existe uma coisa de rejeitar o físico, né, o amor físico, o amor carnal, enfim. E o Rosa não, o Benedito Nunes diz que na obra do Rosa existe uma ideia erótica da vida, né, mas que há um processo ascensional, né, que não descarta a experiência sensorial. Né, então, o Rosa consegue harmonizar coisas aparentemente contrárias ou que se contrapõem. Né, e por isso que ele diz que talvez por isso, né, se sobressai o caráter não pecaminoso das relações sexuais. E, de fato, vocês vão ver que toda a eroticidade ali é tudo muito sagrado, né? Bom, então, tudo isso para dizer que nós vamos iniciar essa leitura do Dom Lalalão, né, que é uma novela, um poema, um romance, como o Rosa nos enrola nisso tudo, mas, enfim, que é uma narrativa em que Eros se apresenta, assim, preponderantemente, em uma essência muito forte, né, no sentido de que a experiência amorosa, né, em toda a sua concretude,
ela se completa na acolhida e na entrega de um ao outro, né? E envolve toda a dor que isso possa provocar, tanto pela intensidade, né, dessa entrega e dessa acolhida, como pelo caráter efêmero e fugaz dela, né? Quer dizer, a impossibilidade de você reter aquele momento e aquele outro para sempre, né? Bom, e por quê? Porque o sino vai e vem, né? Dão, lalalão, lão, dalalão. Bem, primeiro, isso mais ou menos que eu trouxe para vocês, quero agradecer a atenção, e eu vou finalizar então com um slide que eu acho que relaciona de uma forma bem direta o Dão Lalalão ao Cântico dos Cânticos, né, essa coisa sagrada, né, mas que também pode estabelecer um diálogo muito interessante com o que a Mônica vai nos trazer, o lançamento das histórias de bichos da Mônica, né, que ela vai nos apresentar hoje. Vamos lá. Espera aí, entrou? Deixa eu ver. Isso aqui não. Deixa eu achar aqui o minha janela. Está aqui. Então, o Cântico dos Cânticos vai ter um trechinho assim, é um poema, é todo em versos, né? Minha amada, eu comparo você à égua atrelada ao carro do faraó. Que beleza suas faces entre os brincos, seu pescoço com colares. Vejam que essa comparação com o animal, de maneira nenhuma, ela é depreciativa, né? Isso que eu quero, porque como a Mônica vai entrar com as histórias de bichos, né, de maneira nenhuma é depreciativa. Minha amada, eu comparo você à égua atrelada ao carro do faraó. Que beleza suas faces entre os brincos, seu pescoço com colares. E no Dão da Lalalão, ele vai falar Doralta, o narrador fala, né, esse narrador subjetivo, Doralta, aquela elegância de beleza, como a égua madrinha, total aos guizos, à frente de todas, andar tão ensinado de bonito, faceiro, chega a mostrar os cascos, o pescoço no colar para se querer com sinos e altos, de se variar de ver. Então, vejam, essa é uma das comparações, a Adélia Bezerra de Menezes achou várias proximidades, né, aproximações entre o Cântico dos Cânticos e o Dão Lalalão, mas essa eu quis trazer para vocês porque eu achei muito bonita e porque eu acho que é pertinente aí ao que a Mônica vai nos trazer. Então, era isso. É uma coisa muito singela, eu acho que espero que possa ajudar na nossa leitura, e isso vai render, eu tenho certeza, bastante. Muito obrigada, gente. Lindo demais, lindo. Cecília, que maravilha de apresentação, que aula. Obrigada, Cecília. Nossa, muito obrigada. Obrigada, Cecília, lindo. Nós vamos entrar na novela agora, nossa, com muito mais conforto, né? Nossa, maravilhoso. Obrigada. Querida. Obrigada a vocês. Amei, Cecília, muito lindo. Nós vamos abrir 10 minutinhos para alguns comentários, algumas perguntas, bem rapidinho, para depois entrar a Mônica, tá bom? Então, Reca, aí é com você. Quem quiser agora, então, falar, se inscreve no chat, tá bom? Não sei se todos ouviram. Por enquanto, só temos os parabéns de todos aqui para a Cecília, para a fala da Cecília. Nenhuma inscrição por enquanto. A Dina abriu as inscrições. Pode falar, Dina. Vou falar bem esse final aí que a Cecília faz referência. Primeiro, agradecer, viu, Cecília, essa abertura deliciosa, né? E eu fiquei imaginando como é que o que você ia abordar para não contar tudo, né? Porque dá uma vontade, né? Então, você se deu muito bem, você deu aquela vontade de ler mais sem contar tudo, né? Apesar da gente já ter lido várias vezes e tal.
Mas assim, só quero concordar com você, né, assim, modestamente, quando você falou, né, do cântico, dos cânticos da Eguinha e a comparação que ele faz com a Doralda e tal, uma coisa que me impressiona, que assim, eu fico muito extasiada, é a maneira como o Soropita se faz um com o cavalo. Ele e o cavalo são um ser só. Aquela descrição inicial do conto, eu acho de um primor, porque o cavalo também conhece, eu vejo a cena, né? Parece que ele e o cavalo é uma coisa só, né? Então não dá para imaginar o cavalo como um animal que é sempre menos, não é isso. Para esse mundo, o animal faz parte do humano, como faz parte da árvore, né? etc. Então, eu acho que é uma comunhão de seres, né? Que é belíssimo, belíssimo. Eu sou apaixonada por aquele começo do conto, por conta dessa integração absoluta. O cavalo conhece ele conhece o cavalo, eles conhecem toda a natureza, o que vai acontecer, as árvores. Nossa, é isso, só isso. Não, é verdade, Dina. Eu tinha até pensado em falar do título e do primeiro parágrafo, né? Por conta disso. Mas aí eu falei, não vou me estender muito, deixar o pessoal ler, né? Mas realmente. Nós vamos curtir isso na semana que vem, é bem o começo. Né? Vai começar com você, hein? Normalmente eu começo com você. Pois é, que bom, né? Obrigada. Daniel? E muito rapidamente, para dizer mais uma vez que a apresentação de Cecília foi perfeita, como sempre, uma síntese fantástica para continuar a leitura de Dan Lalonde. Eu queria agregar só um aspecto, que Soropita se vê obrigado por forças superiores a fazer o contrário do que deseja. Ele conscientemente deseja estar com a mulher, não quer que o passado ambíguo dessa mulher em Montes Claros venha à toa. Ele se defronta com homens, com um grupo de homens, que podem ter conhecido a mulher dele, a Doralda, em Montes Claros. Y una muestra fantástica de un hombre dividido, angustiado. Cuando pensamos en Soropita, tenemos que pensar en un hombre angustiado, un hombre presa de fuerzas interiores que él no consigue dominar. Él es elevado pelo seu inconsciente a entregar a mulher, a colocar a mulher en contacto con esos hombres, cuando él a principio no tenía ningún interés en él. Son questões inconscientes que o levam a isso. Em tempo, eu terminei, em tempo, e em Dan Lalonde, eu não lembro, não tenho a leitura recente na cabeça, é ali onde tem aquela briga num bar, da qual participa Soropita, que Soropita acaba com os inimigos, porque é uma cena que não deixa nada de ver aos grandes faroestes do cinema, né? É muito cinematográfico. É isso aí, parabéns, Cecília. Obrigada, Daniel. Você deve conhecer o estudo do Bento Prado Júnior, né? Sim. Se chama O Destino Decifrado. Ele vai falar da questão do inconsciente aí, né? Memória e inconsciente, como funciona o mecanismo ali do Soropita, né? É bem interessante esse ensaio. Bom, não tem mais nenhuma inscrição? Ninguém mais? O Vanderlei está perguntando aqui como é que faz para ter acesso a essa gravação, aí já respondi aqui também para quem está com essa mesma dúvida, acessando o canal do YouTube da Oficina de Leitura. Além dessa, que vai ficar gravada, a gente tem todas as palestras que aconteceram o ano passado e esse ano lá. Inclusive a que a Cecília falou no começo do professor Fred, que dá uma geral no corpo de baile, que é bem interessante.
Vixe, desculpa, é Vanderleia, eu li Vanderlei, não sei porquê, desculpa. Bom, vamos então para a Mônica. Era que a Márcia está perguntando se ela pode colocar um enigma na leitura de Dandalalão. Prestar atenção quando for ler, porque sempre para mim é um enigma que não se desfaz, né? E talvez o Daniel nos ajude a essa decifração. É aquela coisa do Soropita dormir e sempre amanhecer em posição invertida. Né? Porque essa é uma coisa remitente no conto, né? Então, assim, é uma coisa que incomoda um pouco também, né? Então, assim, quando a gente for ler, a gente vai um pouquinho tentar perceber essas coisas, né, que são bem estranhas no conto. Eu acho que também parece que o Bento toca nisso, uma coisa assim. Obrigada. Para quem quiser acessar o YouTube da Roda de Leitura, aqui no chat tem o link do canal do YouTube, da oficina no YouTube. É só vocês copiarem aí. Olha, só para uma informação, para facilitar os colegas que estão aqui, quando vocês virem o e-mail que nós mandamos, na parte de baixo está escrito YouTube, Instagram e Face. Tá? Então tem todas as notícias. Vai no YouTube, no e-mail de vocês, que é mais fácil. Copia todo esse link, é meio complicado, mas vai no YouTube, clica lá no YouTube, que vocês vão achar todas as nossas gravações. Ou no Instagram, no Face, são outros informes, mas todas as gravações estão no e-mail, viu? É isso. Vamos lá então, Linda, vamos prosseguir? Então, vamos lá. Então, agora, a nossa querida Mônica, nós vamos fazer um lançamento do livro dela aqui na nossa roda. A Mônica escreveu um livro novo, Bichos de Viagem, né, Mônica? Então, está todo mundo muito curioso para ter o livro. Então, Mônica, o espaço é teu. Vamos lá. Muito obrigada a todos vocês. Antes de mais nada, adorei a apresentação da Cecília, excelente. Fiquei muito feliz com sua apresentação. E eu preparei um PowerPoint para mostrar para vocês, que eu acho que fica mais interessante, e peço já desculpas, porque eu nunca fiz lançamento online, vai ser a primeira vez. Então, eu vou apresentar, eu vou pôr tela cheia e não vou ver vocês. Então, se acontecer alguma coisa, vocês falam comigo. Eu já vou iniciar, então, compartilhando a minha tela com vocês. Então, estamos aí, a capa do livro, Bichos de Viagem. Enquanto você apresentava, Cecília, eu fiquei pensando, sino e sina. A primeira apresentação que eu fiz na oficina foi sobre a viagem de Guimarães Rosa com os vaqueiros, acompanhando a comitiva em maio de 1952. E agora estou eu na segunda apresentação, falando também de viagens, de minhas viagens com tantas pessoas e com muitos bichos. E Bichos de Viagem foi o meu projeto na pandemia, porque já que eu sou apaixonada por viajar, sempre fiz diários de viagem, inclusive é outra sina que me levou ao Arquivo Guimarães Rosa, né? Trabalhar com os diários de viagem dele. E ao reler os meus diários de viagem, eu percebi que em cada lugarzinho por onde eu caminhei, sozinha ou acompanhada, os bichos estavam também presentes, participando daquela travessia comigo. E aí surgiu a ideia de escrever crônicas
sobre esses bichos. Não vão encontrar dicas de comida, nem de hotel, nem de monumentos, mas histórias dos bichos que cruzaram comigo nesse caminho. E essa capa foi fruto da leitura da ilustradora, que ela soube traduzir com muita singeleza e delicadeza essa relação com a bicharada que eu vou contar aí para vocês. Ela chama Natália Falagan e é mineira, atualmente está morando em Barcelona, e por incrível que pareça, a Natália já ilustrou o Menino Miguelim. Ela ilustrou o conto Manuelzão e Miguelim, um Campo Geral. Eu achei isso tão interessante e hoje me veio essa lembrança. E é um trabalho muito bonito que ela fez. E ela soube, através da leitura, mostrar essa minha relação de muita proximidade com os bichos. E ao relatar, ao narrar essas crônicas, eu não queria apenas refazer esses caminhos, eu queria partilhar com o leitor uma concepção de natureza em que os bichos fazem parte da nossa vida. E mais do que isso, são criaturas que estão há muitos anos antes de nós. E, infelizmente, nós continuamos a vê-los, a relacionar com eles como um animal exótico, um bicho apenas de estimação, um objeto, uma mercadoria. E nossa relação com os animais é mediada com muita ambiguidade. E eu, ao longo das crônicas, eu quis trazer essa ambiguidade. Nós amamos os bichos, mas há alguns que nós odiamos. Nós comemos alguns e outros nós rejeitamos. Nós adoramos, sacralizamos alguns e outros são completamente profanados. Uns são puros, outros impuros. Uns nós elogiamos as pessoas, outros nós usamos para xingar as pessoas, para desvalorizá-las. E assim, eu quis, ao mesmo tempo que eu fui contando essas minhas viagens, eu também fiz que é uma viagem que tem um deslocamento geográfico, que a orelha de livro que vocês receberam traduz muito esse movimento, né, que revela roteiros, memórias, vivências, do calor da Chapada Diamantina ao frio gélido do Círculo Polar Ártico, do Rio São Francisco ao Rio Ganges, do Cerrado Mineiro e Floresta Amazônica ao deserto do Atacama. Mônica nos conduz em deslocamentos biogeográficos e culturais pela América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África. É de se ficar com a pulga atrás da orelha de tantas histórias inimagináveis em que personagem e narrador se misturam. Encontros dos mais inusitados, permeados por descrições sensíveis, poéticas e curiosidades que desencadeiam reflexões sobre a presença dos bichos em nossas travessias, de crônicas leves como beija-flores, a pesadas como os baleias, elefantes, sinestesicamente a fauna deixa seu recado. A Luísa é minha filha, e eu achei importante ela escrever, né, sobre o livro e principalmente, deixar um depoimento que, através da nossa relação, né, ela começou a exercitar essa observação e pela natureza. No mesmo caso,
é Vitor, meu outro filho, que traduz muito bem no seu depoimento a minha relação, né, com os animais, uma relação tranquila, e foi justamente isso que ele soube captar, né, essa tranquilidade de não ter medo de bicho, e ele ainda reforça de bicho inofensivo, e que com tranquilidade também ele pegava os besouros com a mão, pregava as cascas de cigarra na roupa, aquelas mudas de cigarra, fazendo uma carreirinha de broches na lapela das roupas, e tinha escorpião, colmeia, e, segundo ele, a gente ficava de boa. Bom, essa é a folha de rosto do livro. É um projeto gráfico da nossa comunicação, da artista Gina, e que ficou a parte toda de identidade visual. A capa, eu já disse que é da Natália Falagan, e a revisão é de Lourdes, o prefácio é de Cristina, o livro, a impressão é aqui em... e teve uma coisa muito interessante, porque esse livro foi feito em Tiradentes, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, essa triangulação. Ele foi impresso aqui em Belo Horizonte, na Gráfica Formato. Ele é um livro de 172 páginas, colorido, cada uma das 35 crônicas tem fotos que retrata essa relação com os bichos, os lugares por onde nós andamos. Ele tem também as companhias com quem eu viajei e notas de viagem que eu vou mesclando o passado com o presente. Ao mesmo tempo que as crônicas traduzem esses deslocamentos biogeográficos, como a minha filha Luísa disse, ela também traz um deslocamento interior. Então, eu vou em zigue-zague, eu vou na minha infância, eu vou na minha adolescência, eu vou no tempo atual, então eu vou fazendo outros tipos de viagem, enquanto eu era estudante na universidade, professora, diretora, enfim, eu vou costurando, tecendo essa trama da nossa vida, junto com a bicharada que me propicia fazer essas incursões, né, também na memória. Eu dedico ao livro ao meu irmão, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Sérgio, com quem eu viajei bastante, e ele imitava os passarinhos com a maior perfeição. E por onde ele andava, estava em ambiente privado ou público, estava ele imitando os animais, com muita... Infelizmente, faleceu há 4 anos, e a outra criatura que eu dedico o livro é minha cachorrinha Lili, que ano passado, na pandemia, veio a falecer. Lili, numa história interessante que eu conto, nós fomos ao Rio de Janeiro, estávamos indo para a praia, ao abrir a porta, ela percebeu que a gente ia sair, ela ficar presa, ela não pensou 2 vezes, desembestou pela escadaria do prédio, atravessou a portaria, atravessou o portão de entrada do prédio, e nós atrás, correndo, conseguimos pegá-la no meio da avenida, entre os carros. Ela também queria ver o mar. Era uma mineirinha como eu, queria ver o mar. Essa aqui é Cristina, que escreveu o prefácio. Nós estávamos no avião indo para o México. E aqui tem um sumário do livro com as crônicas, que está em ordem alfabética. Tem... Então, nós vamos aí viajar, e eu tenho certeza que, à medida que vocês forem lendo, vocês vão fazer outras viagens também, e lembrar de situações, de cenas, de proximidade ou de descontinuidade, vamos dizer assim, com a fauna.
E então, as crônicas todas, elas apresentam um texto, alguns curtinho, outros mais extensos, mas não passam de 2 páginas. Todas abrem com... eu vou pegando assim um aspecto geral aqui. Minha filha fez aqui, falou, mamãe, você foi a 18 países. Então, eu vou mesclando, eu procurei traduzir um pouco também da experiência aqui brasileira, pegando alguns lugares de cada região do país. Então, eu pego do Nordeste, tem aí a Chapada Diamantina e Fernando Noronha. Do Norte tem Amazonas, que é uma experiência fantástica no meio da selva. No Centro-Oeste tem o Pantanal. No sul do país tem a Foz do Iguaçu. Em Minas Gerais tem o Tangará, que é uma região de cerrado, campo rupestre, que dista aqui 50 quilômetros de Belo Horizonte, onde eu tenho uma casa, e num lugar muito bonito, que eu só avisto as montanhas de Minas. Então, em outros países, eu também busquei trazer um pouco da América do Norte, da América do Sul, da Ásia, da Europa e da África. Então, aí, totalizando, e esses lugares... E cabe enfatizar que, às vezes, eu estou, assim, num lugar e eu lembro de outras situações, em outras cidades. Então, por exemplo, aqui eu estou em Orlando, num parque aquático, assistindo um show das baleias e golfinhos, e ao assistir esse show, me remete a uma cena da infância que eu ouvia minha mãe dizer sobre as baleias, lá em São João del Rei, que era a cidade mineira onde ela nasceu. Então, eu mesclo na crônica essa passagem e me lembra também uma viagem que eu fiz a Paraíba, onde eu tenho um contato com a caça das baleias. E ainda, ao assistir a cena de Orlando e ao escrever sobre esse show aquático, eu me reporto ainda a uma experiência sui generis que eu tive na Dinamarca, no período que eu morei lá, que foi presenciar uma baleia no Museu de História Natural de Aarhus, que é a segunda cidade da Dinamarca. Então, todas as crônicas vão abrir com um mapa, onde que eu pontuo os lugares que eu menciono naquela crônica. E depois vem a folha de rosto da crônica, e assim eu introduzo cada uma. Aqui nós temos todas as fotos que eu vou mostrar agora para vocês, são fotos que estão no livro. Essa é uma viagem que eu fiz no vapor Benjamin Guimarães. Infelizmente, eu não encontrei Reobaldo de Edorim nesse Rio São Francisco, mas eu pude encontrar outros seres, outras criaturas também amorosas, que vocês vão poder descobrir na leitura dessa crônica. Aqui é o Rio Juma, na região amazônica, na época da seca, né? Porque todas as construções são em palafitas, porque com a cheia o nível do rio sobe muito. Oi? Pode falando? O nível do rio sobe bastante,
E aí eu vou ter uma experiência de um passeio na selva, de como sobreviver no meio da floresta, e é uma experiência saborosa, como vocês vão poder degustar nessa crônica. Aqui no Tangará, eu tive uma convivência de muita proximidade com 6 maritacas, e eu vou contar a história dessas maritacas que resolveram vir morar junto comigo. No Tangará, além das maritacas, tem outros bichos, mas essa, em particular, vai ocupar um bom pedaço da crônica. Depois, partindo assim para outras viagens estrangeiras, essa é uma imagem de Marrocos, a gente estava saindo de Marrakech, indo em direção a Essaouira, que é uma cidade costeira, e deparamos com essa cena, né? São cabras reais empoleiradas numa árvore que é a argânia, que produz o óleo argan, e eu vou contar por que essas árvores estão empoleiradas dessa forma e com qual objetivo. Nós duas, eu e a Cristina, né, que fez um prefácio aí novamente comigo, ela é uma grande amiga que viaja, nós realizamos várias viagens juntas, então vocês vão descobrir em Ouro Marroquino, que chama essa crônica. Aqui outra é o cruzamento dos pandas, eu estou no zoológico de Washington. Olha, para vocês terem uma ideia, essa imagem é de 1987. Então, eu vou 79, vou 87, vou a 30 anos atrás, vou recentemente. Então, o tempo, ele se esvai nas crônicas de outra ordem, né? Então, nós estamos aí, é o acasalamento do panda, eu vou contar essa história que eu presencio na crônica, chamando, inclusive, Pandas. Aqui nós temos umas lhamas, como diz Guimarães Rosa, né? Desalonga-se a cuspidoura andina, que é uma viagem ao deserto do Atacama. Aqui é do Equador, que eu vou narrar uma situação muito singular que aconteceu comigo. Eu subi a 4.200 metros, o vulcão Chimborazo, e minha filha seguiu adiante com o grupo até os 5.000, e eu fiquei, porque eu já estava passando mal, com muita dor de cabeça e com taquicardia, e ao recuperar no abrigo, eu presenciei uma cena assim, espetacular, que eu partilho com vocês na crônica do Equador, né? A crônica. Aqui a Luísa fotografando, isso é ainda no Equador, ela fotografando, ela é botânica, então ela estava fotografando a vegetação bem rasteira. Aqui é a cena do vulcão Cotopaxi, que é um vulcão ainda vivo, e ela está tentando tirar a foto do condor, né, que é a ave símbolo do Equador. Essa fotografia faz parte da crônica dos Lêmures, que também tem esse nome. Eu estava na Dinamarca e fui visitar um safari e encontrei esses bichinhos de Madagascar, em plena primavera dinamarquesa. E o lêmure acabou se enroscando no meu pescoço, e eu conto a história do que aconteceu. Mas não é apenas história, também tem a questão da degustação.
e aqui é o polvo, e ao saborear esse polvo em Portugal, eu lembro de várias histórias minhas, e junto com meus colegas do curso de Ciências Biológicas, outras histórias da ditadura militar, e eu vou entremeando na crônica essas outras viagens que um prato de polvo me proporcionou. A única crônica que não fala de animais é a crônica Cavalos Mecânicos. Nós estávamos no Vietnã, tínhamos chegado em Ho Chi Minh, antiga Saigon, e eu fiquei impactada com o número de motocicleta. Para vocês terem uma ideia, vocês pegam assim, o congestionamento maior em São Paulo, transforma cada carro numa moto. Isso é Ho Chi Minh, nos dias atuais. Então, eu fiquei muito impactada com isso e vou contar essa situação. No Camboja também tem o elefante, né? E nós pudemos andar de elefante e andamos também de búfalo. E demos boas risadas, porque estávamos tão longe do Brasil e, ao mesmo tempo, tão perto. Então, eu falo um pouquinho do Camboja, o que nós fomos fazer no Camboja, qual foi a experiência que nós tivemos e tal. Opa, errei aqui. E aqui no Katmandu, no Nepal, onde nós vamos encontrar os nossos parentes mais próximos, né? Como diz Guimarães Rosa, os nossos rabos, o homem desregulado, os macacos. E eu até reporto com situações atuais da pandemia, como que os macacos estavam reagindo durante a pandemia. E aqui, em especial, eu faço uma homenagem maior ao Guimarães Rosa e vou mostrar mais fotografias para vocês, que é o zoológico Ragenbeck, em Hamburgo, que era o zoológico que o Guimarães mais frequentava, era o lugar preferido, melhor dizendo, que ele passeava em Hamburgo, no período que ele foi cônsul lá e ele traz em Ave Palavra várias haikais, vários versinhos sobre os animais. E antes de embarcar para a Alemanha, essa viagem foi em 2016, eu fui com algumas irmãs, eu assisti um filme, O Outro Sertão, da Soraya, e eu vi o pórtico do zoológico. Qual foi a minha surpresa e emoção ao chegar de bolsa tiracolo com Ave Palavra e ver o pórtico perfeito, né, completamente restaurado, do Ragenbeck. Foi muito emocionante, e esse zoológico, ele é inaugurado. A história desse zoológico é muito interessante, porque o Carl Ragenbeck, ele tem um pai que era um peixeiro, tinha uma barraca de peixe em Hamburgo, mas como ele estava ali no porto de Hamburgo e sempre tinha comércio de animais, ele começou a comercializar, comprar, vender animais exóticos. E o filho acaba seguindo essa trajetória do pai e cria o seu próprio zoológico. Já existia um zoológico em Hamburgo. O zoológico de Hamburgo nasce em 1863 e funciona até 1930, mas em 1907 o filho abre o próprio zoo, né, que chama o Jardim Zoológico, chama Ragenbeck Tierpark, né, que é o zoológico Ragenbeck que existe até hoje. Esses zoológicos amargaram durante a
ele é criado em 1907, eles amargaram durante a Primeira Guerra Mundial, que arruinou os dois zoológicos, tanto o zoológico de Hamburgo, que é anterior ao Ragenbeck, e o Ragenbeck. E, para vocês terem uma ideia, a maior parte dos macacos morreu de fome após a guerra, né? Durante a guerra, melhor dizendo. E depois, em 1930, com o craque da Bolsa também, os zoológicos praticamente foram à falência, exceto o zoológico de Ragenburgo foi à falência e acabou, em 1931, fechando para sempre. Mas o zoológico de Ragenbeck conseguiu reconstruir o seu comércio de animais, né? E restabelecer com aquela vitalidade que ele tinha no princípio do século passado. Aqui é o Ragenbeck, os elefantes, né? O bonito, o Guimarães Rosa. Eu não pude usar nenhuma frase do livro do Guimarães Rosa por conta da família, que não, eu escrevi uma carta pedindo autorização, não me permitiu, mas aqui eu posso falar para vocês, né? O elefante caminha sobre dúzia de ovos, ele é fantástico. Eu andei de elefante e eu vou contar essa sensação, por que o elefante é, de fato, elefantástico, e realmente parece que você está caminhando sobre uma dúzia de ovos. Então, esses elefantes... o Ragenbeck teve um papel muito importante na história dos zoológicos, né? Ele foi um grande comerciante de animais exóticos, vendia, comprava, expunha, tanto na Europa como na América, e ele trouxe um novo conceito, um novo estilo de zoológico, que era romper, né? Substituir as grades dos recintos por fossos e valas, criando uma ilusão de proximidade do público com os animais e tentando reproduzir os seus hábitats naturais. Ele chegou a ponto de construir em Ragenbeck uma réplica de montanhas, de ambientes árticos. Aqui, isso tudo aqui é réplica, é construído lá em Ragenbeck. E ele é uma referência nas histórias dos zoológicos mundiais. Aqui nós temos um orangotango, que, na verdade, é muito bonito. Guimarães Rosa fala, não é um orangotango, né? É um orangovalsa. Eu acho isso de uma beleza tamanha. E me impressionou muito essa orangovalsa, porque era novembro de 2016, estava muito frio, então eles estão num ambiente climatizado e de uma tristeza tamanha. Então, mesmo o Ragenbeck, no princípio do século passado, tentando reproduzir os hábitos naturais dos animais, a gente vê que é um cenário, né? É tudo artificial, né? E você sente uma tristeza nos animais, né? O ambiente estava climatizado, então estava muito embaçado, né? E eu chego a dizer que assim como a vitrine estava embaçada, eu também fiquei com os olhos embaçados. E a gente lendo, né? Estava com as palavras debaixo do braço, lendo. E aí há uma parte externa, vocês viram que isso tudo é criado, tudo é réplica que vocês estão vendo aí na foto. São as zebras, né? O Guimarães Rosa fala, o diverso no riscado da zebra, quanto ao corpo, é uniforme, mas na cara é tatuagem. Infelizmente, deu zebra, eu não pude reproduzir esses versinhos do Guimarães Rosa no livro, mas aqui hoje para vocês eu reproduzo. E esse cartão postal eu trago, está presente no livro, é um cartão postal do Zoológico de Hamburgo.
que eu falei que foi fundado em 1863 e durou até 1930. É um cartão postal que foi enviado pelo meu avô, Wilhelm, à minha avó, Ana. Ele enviou esse cartão em 1906. Quer dizer, nem existia ainda o Ragenbeck. Eu descobri que ele tem o selo aqui, e era um cartão que nos estimulou, inclusive, a viajar para Hamburgo e conhecer o zoológico. Aí nós demos conta que esse cartão era anterior ao Ragenbeck, né? Então, aqui eu trouxe para vocês uma foto familiar, que eu também mesclo no livro, cenas da família, e eu faço homenagem aí ao meu avô, né? Aqui à esquerda, na frente da anta, está meu pai, que é o Guilherme, um nome alemão, meu tio Germano em cima da anta e o tio Fritz do lado. E meu avô veio para o Brasil, foi morar no Espírito Santo, em Recreio, então tem a foto dele aí. Ele era apaixonado com a anta era uma extensão da família. Então, E o mais interessante é que Luísa, minha filha, foi no Parque Nacional das Emas, uma excursão, um trabalho de campo, melhor dizendo, da disciplina de Ecologia do Cerrado, e lá encontra essa anta, que foi resgatada de uma fazenda e estava sob os cuidados da equipe do parque. E é um animal muito dócil, né? Forte, pesado. Para vocês terem uma ideia, é o maior mamífero terrestre da América do Sul. E como a Luísa conhecia a foto do bisavô dela com a anta, ela foi tirar esse retrato e eu achei... Ele não está no livro, esse retrato não está no livro, infelizmente não está no livro, mas eu gostaria de partilhar aqui com vocês, que foi muito emocionante para ela e para mim também essa imagem. E aí meu avô novamente, com Coati e Arara. Aqui é uma cena do Parque Municipal de Belo Horizonte, que foi o primeiro zoológico na capital mineira, né? Nós não tínhamos zoológico, toda a população que desejava conhecer um zoológico ia para a Quinta Boa Vista, no Rio de Janeiro. Então, o Parque Municipal tinha cabras e burrinhos que as pessoas iam. Aliás, tem até hoje as tropas de burrinho que os visitantes podem andar. Então, eu pus essa imagem, essa daí também não está no livro, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Aqui atrás das bicicletas tem o Ribeirão Arrudas, né? Uma das saídas do Parque Municipal. Hoje nós temos um zoológico, a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, que eu já fiz até um trabalho lá com a bicharada. E aqui é o processo de impressão na gráfica formato, né? Eu achei muito interessante, porque a máquina é alemã, eu liguei tudo com Hamburgo, com Guimarães Rosa, a cabeça da gente é muito engraçada, né? Há uma máquina que chama Heidelberg, e aí eu fiz questão de tirar foto da máquina. E aí tá as informações que quem quiser desejar o livro, o valor do livro, e para cada aquisição do livro vai ganhar um livro infantil de minha autoria, que chama Gravata Borboleta, que é sobre uma borboleta e uma gravata borboleta, que vocês vão descobrir. Afinal, é gravata borboleta ou não é? Né? É Guimarães Rosa ou não é? Então, meu endereço de e-mail, o WhatsApp, quem se interessar pode conversar comigo, que tem o Pix, e vocês podem me passar a informação que eu envio através... Eu vou de elefante, viu, gente? Já que ele é fantástico, eu vou de elefante até o correio, ou se não, pego carona com as araras e envio o livro para vocês, e que é a passagem que vocês terão para
essa viagem que é os bichos de viagem. Muito obrigada por essa apresentação. Foi a primeira experiência minha online, então agradeço muito e estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Há uma van premier maravilhoso aqui. Que delícia, Mônica! Nossa, todo mundo... Eu não vejo a hora do meu chegar. Eu também, estou contando aqui os segundos. Que delícia de apresentação. Nossa, a gente fica curioso para ler tudo. Aqui, eu queria Obrigada. para vocês uma anedota. Eu escrevo uma anedota do Carlos Drummond de Andrade para abrir o livro, que eu quero terminar aqui. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Então é isso. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, muito bacana. Ô, Mônica, você falou que quem comprasse, quantos exemplares tinha desconto? Faz essa propaganda aí. Comprando um mínimo de 5 exemplares, tem um desconto. Tá bom. Se comprar 10, tem outro. Podemos fazer uma homenagem a você, Mônica? Agora nós vamos ver a vaquinha. Então, vamos fazer uma homenagem a você, o Jean Garfunkel. A Alzira está preparada? Dizem que 2 ladrões fugiram da cadeia e correram. Cansaram e pararam perto de uma lagoa para beber água. Quando um deles abaixou para pegar água, ele virou e viu que debaixo de uma folha de samambaia tinha um sapo. Desculpa, gente. Então um deles falou: credo, que bicho feio! O outro falou: sei que dói. Vamos fazer uma maldade com ele, Vamos pegar esse sapo e cortar ele e fazer picadinho de sapo. Quando o sapo ouviu isso, por dentro, ele tremia, mas por fora, na mão daquele ladrão, ele abriu um enorme sorriso. Esse filho da mãe tá gostando. Vamos fazer pior. Vamos fazer o seguinte: vamos enfiar ele dentro de um formigueiro para ele ser comido pelas formigas. O sapo, ouvindo aquilo, por dentro, ele tremia, mas por fora, na mão daquele ladrão, ele batia o pezinho e cantava: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Esse filho da mãe tá gostando. Nós vamos fazer pior. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma fogueira e jogar ele na fogueira. De novo, o sapo tremia por dentro. Porque por fora, ele espreguiçou tranquilamente na mão daquele bandido. Ah, assim não é possível. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos jogar esse sapo na lagoa, que é pro jacaré comer ele. Por dentro, o sapo estava numa alegria que ele não se contia. Mas por fora ele falava: não, na lagoa não. Eu tenho medo de jacaré. Eu tenho mulher e filho para criar. Por favor, na lagoa não. Foi quando aquele ladrão pegou aquele sapo pelo pezinho e tchum! Diz que a água estava morna, o sol estava redondo, e ele foi feliz da vida, nadando e falando: tibum, 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 tibum. Era isso que eu queria. Tibum, 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 tibum. Era isso que eu queria. Diz que chegou na outra margem e fez assim, botou a língua para aqueles ladrões. Então, gente, foi assim, de última hora, vocês me desculpem que eu estou ruim da garganta, mas minha mãe contava essa história do sapo que
tinha essa atitude diante dos seus algozes. Bonito. Contar a história da onça Dolores e o bode Quirino. É ótima também, que eu acho que todos vocês devem conhecer, porque eu gosto dos contos de tradição oral. E eu acho que eles têm que ser perpetuados, têm que ser contados. Faz parte da nossa cultura. Vamos lá, Jean. Pode ir. É o poema da vaca, é a história da vaca, né? Tá bom, obrigada. Então, diz assim, essa história é real, aconteceu com a gente mesmo, né? Numa barquejada. E aí, aqui diz, no porto de Três Marias, 3 barcaças tripuladas por gente de fora que vinha viajar na barquejada. E o cortejo fez-se ao rio, nas águas do São Francisco, mar de dentro do Brasil, de quem tudo já foi dito. Tão sedento de horizonte é o povo da cidade que a beleza da amplitude só lhes aumenta a ansiedade. E o Chico Caladão, desconfiado e mineiro, vai levando de roldão a procissão dos romeiros. Estes crentes que, carentes de poesia, verso e prosa, vão levar as suas preces a São João Guimarães Rosa. E o demarcado ponto, onde os meninos miguelins contarão o primeiro encontro de Riobaldo e de Adorim, é o Porto de Janeiro, é a Barra do de Janeiro, onde tudo aconteceu. O real e o irreal se confundem sob o céu. Eis que, em meio à travessia de bubuia da corrente, uma vaca que caíra nas águas por acidente passa rente ao nosso barco, quase encostado na gente. Só surpresa, choque e susto, em seguida a compaixão por este animal que a custo mantinha a respiração. Essa vaca, mansa e moxa, nunca fez mal a ninguém, fadada a morrer tão moça, sem um mugido de amém. Seu pecado foi a gula, pecado que até padre tem. De resto, sua alma pura só deu leite e fez o bem. Seduzida pelo verde do capim bom da beirada, quando o barranco cedeu, ela deu com os burros na água. Mas o barqueiro era sábio nas artes do São Francisco e, como santo solidário com a natureza dos bichos, desembarcou da canoa a sua carga de gente, que se passou numa boa para a canoa da frente. Ele, então, foi para a proa e outro piloto experiente assumiu o motor de popa e o comando do leme. Em velocidade fraca, com as 2 mãos certeiras, ele se acercou da vaca e a pegou pelas orelhas. Coitada que, naufragada, não contava com a façanha e já estava resignada a virar boi de piranha, viu sua sorte revirada por um gesto generoso e ruminava em si mesmada: viver é muito perigoso. Foi rebocada para a margem, enquanto a gente aplaudia a iniciativa e a coragem do herói da travessia, mas na barranca do rio, quem diz que a vaca subiu? Exausta, extenuada das peripécias do dia, não se firmava nas patas, nem seu corpo obedecia. Ela esticava o pescoço num esforço sertanejo, mas é quando a força empaca que uma vaca vai para o brejo. Isso é que não, minha gente. Depois de tanta batalha, nossa mascote indigente não há de morrer na praia. Todo mundo se juntou num mutirão de resgate. Homens, mulheres, crianças e até senhoras de idade. Uns puxavam pela frente, perdão, homens, mulheres, crianças, até senhoras de idade. Uns puxavam pela frente, outros empurravam atrás, mas é que ela era pesada, estava cansada demais. Uns gritavam praguejando, outros clamavam aos céus. De repente, um solavanco e ela saiu, graças a Deus. Mirou com o olhar espantado e, passo a passo, devagar, embrenhou-se no cerrado como um barco vai para o mar. Aqui nossa história se acaba, no fim derradeiro do Era Uma Vez. E nós fomos para aquela vaca, o que foi para o vaqueiro, o burrinho pedrez. Essa história nós vivemos, né, Rosa? Você lembra, né? Claro que lembro.
Estávamos Foi a juntos. Milce que organizou para a gente. A Milce está aqui presente assistindo. A Milce também, Querida Milce de Três Marias. Teve aquela piada da Barili, que foi ótimo, né? Que estava ela e a Adélia no mesmo barco, na mesma canoa, porque tinham 3 canoas, né? Numa delas estavam as duas, e as duas tinham o sobrenome de Bezerra, né? E aí a Barili falou: essa aqui é a canoa das Bezerras, que era a canoa delas. Muito legal. Posso cantar a musiquinha para a gente ir embora? É isso? Sim. Adorei o livro, Mônica. Muito legal. Como é que é? Se todo animal inspira ternura, né? O que teria acontecido ao homem, né? Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato, vendo, vejo, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o boto cor-de-rosa, árvores, baleias, elefantes, curumins, o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida é pela vida e a gente vai conseguir. Cantando, cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer e cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o boto cor-de-rosa, árvores, baleias, elefantes, curumins, o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida é pela vida, a gente vai conseguir. Cantando, cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote do filhote que ainda vai nascer. Bravo, bravo. Lindo, lindo. Parceria minha com o Paulo Garfunkel, meu irmão, né? Bravo! Muito bom! A música, filhote. parece que a música foi feita para a Mônica nesse livro. Pois é. Obrigada, especial, viu, Jean? Imagina, eu que mesmo. agradeço. Eu que agradeço. Imagina. A Lindo, gente Jean. temos que louvar essa natureza, né? Mais do que nunca. Eu fiz uma pequena prece para as árvores que diz assim: árvore amiga, cheia de graça, o verde é convosco. Bendita sois nós entre intempéries. Bendito é o fruto da vossa seiva de luz. E a ramaria clama aos céus: rogai por nós, os predadores, que agora é a hora de nossa morte. Amém.